meu entrevistado de hoje é André Amorim, que é gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO. E o tema da nossa entrevista será os desafios da meteorologia e a agricultura. André Amorim, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo jóia, Divino. Estamos aqui, né? Os desafios são todos os dias, né? Os desafios do tempo, né? Do clima, realmente da parte hidrológica, né? Quando nós olhamos para os nossos rios, né? O desafio, nós temos aqui um monitor de secas, né? Também para fazer essas avaliações. Então, os desafios realmente são muitos e o nosso agricultor, né? De norte a sul do país, infelizmente, esse 2023 tem sido um ano bem complexo, né? Complexo onde você tem excessos e déficits, né? Então, realmente, é de se pensar muito e também de muitas ações. É um ano que tem que ter muito planejamento, muita fé, né? Acho que a fé, nesse momento, ela vale mais do que tudo. Com Resiliência, certeza. né? Porque por mais que o produtor faça a parte dele bem feita, tem toda uma questão que ele não pode tomar conta, né? Que a gente sempre fala, né, André? Aquela máxima, o agro é uma indústria a céu aberto. E isso é exatamente esse reflexo, né? Sim, com certeza, né? Sobrevém muito fácil, né? As condições climáticas interferem muito, né? Vamos até retomar aqui uma situação. Tivemos 3 anos de laninha, né? Para começar essa reflexão e esse bate-papo aqui, nós tivemos 3 anos de laninha. O sul do país ficou praticamente 4 anos, porque tivemos um ano de neutralidade, mais 4 anos de secas, uma baixa produtividade, dificuldade de plantio, racionamento de água. Então, você tinha água para as pessoas e animais, então não tinha água para o cultivo. Então, várias e várias cidades no sul do país com decretação de estado de emergência, de calamidade pública, né? Então, assim, uma situação bastante complexa. Aí, com o El Ninho, né, aí seguindo, né, a questão do Laninha, o restante do Brasil com muitas chuvas, mas também destruição. Nós tivemos também, durante esses 3 anos, aqui no estado de Goiás também, a parte centro-norte sendo afetada com chuvas muito volumosas, o sul da Bahia, o norte de Minas ali também pegando uma parte central de Minas também com uma dificuldade imensa, né, deslizamentos. Então, assim, vamos colocar com uma lista imensa de situações que ocorreram, né? E agora com o El Ninho, né, você tem, ao invés do resfriamento das águas, você tem o aquecimento das águas, inverte um pouco esse jogo. Esse jogo realmente agora mais complexo também. Eu até falo para o pessoal de Minas que eu prefiro o Laninha do que o El Ninho. Mas assim, não queira entender que assim, uma situação que o pessoal do Sul fica sofrendo ou não. Mas assim, eu quero que todo mundo fique bem, mas realmente o El Ninho traz uma outra característica. Então, agora nós estamos no sul do país com excesso de chuvas, não tem como plantar porque vai apodrecer de tanta água que está em excesso. Pessoas desabrigadas, pessoas passando ali, necessidades com excesso de água, né? Então, são cenários, né, para quem está observando mais, monitorando, é catastrófico uma situação dessa. O Amazonas, com essa seca, com queimadas, e nós aqui no estado de Goiás, o Brasil Central, tentando como dizer, driblar toda essa situação, né? Tem chove, a gente planta, parou de chover, a gente para também, agora está ameaçando voltar a chover de novo, a gente já coloca as máquinas em campo, mas realmente o produtor rural não tem dormido direito aí não, viu, Divino? Realmente, eu creio que a insônia tem sido a amiga companheira aí do nosso amigo produtor, porque realmente uma situação bastante complexa que o Brasil, né, não é só aqui o estado de Goiás, mas o Brasil todo está vivendo. Excessos e extremos, realmente um caminhando ao lado do outro e trazendo aí essa situação assim de percalços, né, de dificuldades, né, e a resiliência agora realmente é uma palavra que vai estar realmente no vocabulário aí do nosso amigo produtor. Nesse final de semana eu vi duas postagens que me chamou a atenção, uma delas, e dois amigos lá do Rio Grande do Sul, jornalistas. Um deles colocava que está criando lodo, de tanta chuva. Ele falou, a chuva não para, a gente já está criando lodo, né? De tanto
de tanta chuva que tem. E o outro fez uma postagem de um produtor tentando salvar porcos que estavam imersos em água, uma coisa assim horrível, né? E isso tem acontecido com muita frequência. Tem um outro amigo que é produtor de fumo lá no Rio Grande do Sul, perdeu toda a produção, né? Então, são situações realmente muito complexas. Mas aqui no estado de Goiás, André, nós temos vivido uma outra situação. Eu tenho acompanhado em grupos de WhatsApp, conversando com vários produtores rurais, que muitas plantas estão morrendo pelo calor do solo, né? Às vezes a pessoa coloca ali um termômetro e a temperatura chega a quase 60 graus e as plantas não estão resistindo. Muita gente acha que já é o fim do mundo ou a segunda volta de Jesus. O que está acontecendo, meu amigo? Que calor é esse? A nossa memória é curta, a gente já esqueceu que já aconteceu isso no passado, ou já aconteceu realmente em outros momentos um calor como esse? Então, o que nos traz realmente uma memória mais breve, né, é a questão da repetição. Então, nós tivemos setembro, viu, Divino? Então, nós estamos acompanhando em setembro uma primeira onda, depois uma segunda onda e uma terceira agora, já nesse mês de novembro. Então, realmente, o excesso, o calor, como traz também uma situação de desconforto térmico, tanto para os seres humanos quanto para os animais, realmente nos deixa com a memória mais focada nesse momento. Mas se formos observar em outros momentos, nós já tivemos ondas de calor, isso não é uma situação anormal. O que se torna atípico para essa situação é a repetição ou a duração. Então, essas chuvas não chegam, quando chegam em formato de tempestades. Mas falando um pouco nisso, né, a gente observando a questão da arqueologia, vamos trazer a arqueologia aqui para o nosso bate-papo aqui, porque Vamos. começa a juntar esses quebra-cabeças, né, e realmente a gente observa. No Amazonas, por exemplo, no fundo do rio Solimões e outros rios que são, eu já estive lá, tive a oportunidade de estar no Amazonas, os rios são bastante profundos, né? Quando você está com muita água. Solimões, por exemplo, de margem a margem é 4 quilômetros de distância de uma margem a outra. Então, assim, é um rio realmente caudaloso, né? Com muita água. Mas hoje, na situação de seca que ele está enfrentando, podemos observar que no fundo já foi localizado pedras, rochas, né, onde havia gravuras, né. Em outro momento da história houve sim uma situação de seca naquele local, porque essas rochas, essas pedras são gigantescas, elas estão no fundo do rio e isso mostra sim realmente uma situação. Trazendo para um outro lado também, vamos lá no sul, vamos dar uma passeada. Em 2021, você pode puxar no Google, né, quem estiver nos prestigiando, você vai ver as cataratas do Iguaçu secas de dar dó. Seca. Eu me lembro. 2021, você pesquisou, né? 2021 estava aqui, ó. Só olhar para trás, você vai ver 2021 logo atrás aqui, e realmente seco. Hoje, as cataratas estão com uma vazão, mega vazão, né? Ultrapassando todos os números na história. Inclusive, está até perigoso a questão de usinas hidrelétricas ou pequenas usinas lá, por conta de rompimento. Então, eles têm que soltar a água. Num determinado momento, ajuda porque ele retém aquela água para não destruir casas abaixo, fazendas, e a coisa não ficar pior. Então, realmente, um jogo de xadrez aí, que até para movimentar essas peças, algo realmente bem complexo, né? E você estava falando do fim do mundo, creio que estamos aí numa caminhada, mas o ser humano tem que ter uma situação de arrependimento. Acho que o arrependimento agora, a gente sabe que nós, ao longo da construção da história, nós fizemos aí algumas coisas que não deveríamos ter agido de uma certa maneira, mas creio sim que Deus possa nos abençoar também e nos livrar de tantas situações, porque não é só o Brasil que sofre, né, Divino? O mundo também passa por... Nós tivemos recentemente ondas de calor na Europa, nos Estados Unidos, e assim, aqui a onda de calor chega e nós temos certa resistência, apesar que as plantas aí sofrem, mas o ser humano tem uma certa resistência. Esse calor na Europa
que já chegou até um pouco mais, né, do que as temperaturas aqui, aí realmente matou muita gente. Então, assim, eu vou tomar até um fôlego aqui, viu, Divino? Realmente uma situação bastante complicada esse 2023, com ondas de calor, não só aqui, mas na Europa. E na Europa as pessoas não têm costume. Literalmente, o calor é um limitante para eles. Então, assim, lá matou literalmente pessoas, porque eles nem tomam água direito, né? Por um clima frio, uma condição totalmente atípica. André, uma coisa que muitos produtores têm comentado é o seguinte: às vezes você tem várias estações de medição com menos de 1 quilômetro de distância, né? E o pessoal coloca ali. E, por exemplo, chove 15 milímetros num determinado local. No vizinho, ali a menos de 1.000 metros, chove 30 milímetros. No outro, chove 6 milímetros. No outro, não chove nada. Então, as chuvas estão muito esparsas, estão muito localizadas. Por que que isso tem acontecido? Então, tanto o fenômeno Laninha quanto o El Niño, esses fenômenos, né, às vezes até em um ano de neutralidade, isso pode ocorrer, sim. Mas, assim, lógico que dentro de uma neutralidade, ou vamos falar assim, um ano um pouco mais normal, a gente tem uma dispersão melhor das chuvas. Mas em anos onde você tem esses fenômenos, El Niño ou Laninha agindo, é mais evidente. E o produtor fica nervoso. Fala assim, pô, choveu até na porteira do vizinho, não choveu na minha, ele tá achando que já é implicância ou perseguição, mas não é nada disso não, pessoal. Isso mostra o que é a variabilidade, o que é realmente o que nós estamos falando de irregularidade nas chuvas. Isso aconteceu no final do ano passado, quando nós tivemos o fenômeno Laninha. O pessoal do sul e sudoeste atrasou o plantio. Nós começamos mais ou menos em meados de novembro, não sei se você se recorda. Então, começou atrasado e a parte centro-norte foi adiantada. Então, nesse período, só para o pessoal entender que realmente esse ano o que nos incomoda muito é essa onda de calor. Esse calor não era somente aqui em Goiás. Pessoal, afetou São Paulo, afetou o Rio, afetou Minas Gerais, afetou Mato Grosso do Sul, Tocantins. O Mato Piba não está plantando ainda. Começou uma arrancada lá, mas o pessoal já colocou o pé no freio. Então, as áreas produtoras do Brasil estão, vamos colocar aqui assim, eles estão... Aí, quem está com muita água também não está conseguindo plantar. Então, vamos falar que esse jogo está empatado aí para todo mundo. Eu sei que a vontade de plantar, de sair, vamos ser os primeiros a colher, aquela coisa. É uma disputa sadia, né? O pessoal gosta disso, né? Então, assim, mas eu falo sadia porque depois os outros vão estar colhendo também e a gente comemorando boas safras. Mas esse ano realmente não está fácil para nenhum produtor brasileiro. Então, temos que fazer um jogo aí mais cauteloso, mais detalhista e observar. Mas agora essa variabilidade acontece mesmo. Nós tivemos durante essa última semana, né, Divino, uma chuva em Rio Verde. O Divino comentou comigo, André, quase que Rio Verde vai embora, né? A nossa querida Rio Verde das Abóboras aí vai embora do nada, assim, carros rodando, uma situação Sim. toda, né? Questão de poucos minutos. Então, uma coisa muito, muito perigosa que são essas tempestades. E até eu havia comentado que esse ano seria um ano marcado por tempestades, Divino. A gente já teve essas aí, nós vamos ter mais ainda até o final do ano. Infelizmente, tempestades traz, sim, muito prejuízo. A gente já observou em algumas localidades, fazendas e galpões de maquinário totalmente destruídos. Assim, o vento chega e literalmente arrasa tudo. André, nós estamos na segunda quinzena de novembro, as chuvas estão realmente, não estão regulares, né? Existe alguma previsão de quando essas chuvas deverão se regularizar, ter uma constância, ou não tem nada no radar ainda? Bom, por enquanto, nós temos aí, neste final de semana, né, já temos uma entrada de uma frente fria, mas durante essa semana que nós já estamos aí aqui conversando, então nós temos ainda chuvas, mas realmente ainda chuvas irregulares, mas vai dar um alívio. Em alguns locais vai chover um pouco mais, outro menos, mas não quer dizer que engrenou e agora vai. Não, vai dar uma paradinha no próximo final de semana, já dá uma parada, depois retoma aí já no começo de dezembro, mas ainda, Divino, o que tem acontecido com os modelos? E quando nós observamos também
muito os fenômenos que estão ocorrendo. A temperatura do Oceano Pacífico, ela está aquecendo, mas ela fica um sobe e desce, um sobe e desce. Então, até os modelos se ajustarem toda essa situação, então, a gente já tem observado que esse novembro nosso aqui, realmente, uma situação bastante complicada para a questão das chuvas, né? Chuvas irregulares, outros locais realmente vão ficar muito abaixo da média aí. Dando um exemplo, nós tivemos um produtor ali próximo à cidade de Trindade, onde numa tarde ele teve 75 milímetros de chuva e lavou tudo. Na verdade, não ajudou a lavoura, lavou a lavoura dele e realmente um prejuízo muito grande. Então, temos observado chuvas em pontos isolados e também realmente essas chuvas volumosas, né? Então, aí o pessoal fala, mas não está chovendo? Está chovendo, mas está chovendo irregular e de maneira muito pontual. Então, realmente traz essa confusão, né? Então, não chove aqui na Terra, para nós não está chovendo, mas realmente alguns locais muito abaixo, muito aquém do que nós precisaríamos aí. Mas vamos aguardando dezembro, um novo desenho, e também na expectativa com a mudança de estação. Vamos mudar para o verão, e verão a gente sabe que tem mais tempestades, então o ciclo pode ter, sim, uma melhora substancial. A gente tem observado que os modelos têm se comportado, assim, com mudanças muito rápidas. André, eu sei que a meteorologia não é uma ciência exata, né? Aliás, as previsões podem mudar, assim, do minuto para o outro, né? Às vezes está fazendo uma previsão, não, olha, não vai chover e chove, ou vai chover e não chove. Então, é complicado. Mas olhando um pouco mais para o longo prazo, o produtor já está perdendo a janela de plantio do milho. Mas aqueles que conseguirem plantar lá na frente, conseguirem colher a soja, plantar o milho, você acha que haverá chuva suficiente para esse milho plantado depois? Ou da mesma forma que as chuvas estão atrasando, elas devem antecipar-se, devem terminar mais cedo, ou devem prolongar e terminar mais tarde? Já dá para prever isso? Então, por enquanto, nós temos cenários, né, Divino? A gente não pode falar que, porque assim, realmente, mexer com as condições do tempo e o clima é um cenário caótico. Então, nós estamos pegando um cenário, são situações caóticas e domesticando ela de maneira que a gente possa traduzir isso para o produtor. Então, quando a gente vê o mapinha, vem chuva ali, vem chuva aqui, então já é uma situação já depois de mastigada, processada, vários cálculos, né? Então, mas olhando os cenários, ainda assim, dezembro, muito irregular, algumas partes recebendo muito mais chuva do que outras, ali na região centro-norte, e janeiro, fevereiro e março ainda muito irregular. Então, eu havia conversado com o pessoal também em outras oportunidades, com outros amigos produtores aqui, nós estamos fazendo uma avaliação praticamente mês a mês, né? Te desenha um cenário, mas essas alterações do El Niño, né, ela tem realmente provocado aí, alterações nas respostas futuras, né? Então, a gente tem uma mudança aí no cenário. Creio, assim, vamos por um cenário que a partir de janeiro então, tem uma possibilidade melhor, pelo menos, de plantar e chegar, pelo menos, no final de uma lavoura. Vamos colocar aqui, se a gente conseguir findar, pelo menos, com excelência, ou pelo menos uma boa produção na parte de uma safra, creio, Divino, que já vai ser uma grande vitória diante de tanta complexidade, porque não está fácil, nem para quem planta folhagem, né? Vamos, né, trazer isso aqui para os nossos amigos produtores, para quem é o médio, para quem mexe com fruta, ou para quem é o grande. Realmente está complicado para todo mundo. São Paulo teve aí recentemente, devido às fortes chuvas, perdas assim de pequenos produtores na parte de folhagem, do hortifruti, né? Que é o pessoal do dia a dia mesmo, que corre. Sim, muita gente perdendo tudo, perdendo muito, e realmente outros locais ainda conseguindo controlar aqui em Goiás, mas a gente tem observado que na feira, né, vamos trazer os indicadores econômicos aqui também, na nossa fala, a feira, as feiras livres, as feiras de legumes, verduras, frutas, etc., é um bom indicador para a gente entender como o tempo afeta na nossa produção, na nossa agricultura, e isso vai refletindo no bolso do consumidor, né? Então, eu até brinco, viu, Divino, que o tempo ele tem uma capacidade de mexer no humor das pessoas e quem dirá no bolso delas, né? Tipo assim,
Então, a gente afeta uma cadeia grande, né? Esse calor deixa as pessoas estressadas, as pessoas ficam, não dormem direito, o pessoal fala, quem tem um ar-condicionado se vira ali, já vai sobrevivendo, outros não, mas realmente, só para a gente entender quão importante é a gente estar observando, acompanhando os boletins. Sei que sempre você traz essas informações, recebe nossos boletins, sempre aí conversando com outros amigos jornalistas a respeito disso, e realmente não tem sido fácil aí esse 2023 aí, mas com a expectativa, vamos olhar para 2024, pelo menos o começo ali, apesar de irregular, porque o El Niño vai continuar até maio, viu? Então, assim, no maio já é o nosso começo do período seco, então, por isso que eu comentei de uma safra, né? Pelo menos assim, de salvar pelo menos uma situação. Se caso ocorrer outras mudanças que venham beneficiar lá na frente, aí eu sei que nós vamos ser abençoados aí realmente com uma segunda oportunidade. Mas, primeiramente, focado nessa primeira guerra, né, nesse primeiro travamento aqui que nós estamos pleiteando aqui, vamos ver o que nós conseguimos lá na frente, para depois pensar na segunda safra, mas realmente bastante complicado. Os modelos têm alterado muito as suas respostas. Ano que vem, 2024, nós deveremos ter El Niño ainda? Eu falo, graças a Deus, não, viu? Chega desse tal do El Niño, porque realmente é bem complicado. Hoje, as análises demonstram neutralidade. Mas vou fazer um outro comentário, pessoal. Isso aqui é cenário, né? Eu sempre falo, viu, Divino? Pessoal, cenário. Mas há também a probabilidade da ocorrência de laninha. Vamos aguardar, mas hoje o mais certo, ou assim, o melhor indicativo, porque assim, é muito longe para se demonstrar a informação. Então, assim, os modelos trabalham de maneira estatística, com probabilidade, então isso realmente ajudou até hoje? Sim, está ajudando. Mas quando você se distancia do dia atual, as coisas vão tomando outra proporção. Então, assim, vamos imaginar que o Divino, em abril, estaria de barba. Eu não me imaginava um negócio desse, né? Mas nem o modelo também imaginava, né? Então, assim, essa é só para o pessoal entender, né? Desculpa a brincadeira, Divino, a liberdade com você, que sempre... É isso, André. Mas, assim, olha, fazer um Divino de barba em abril, rapaz, quem imaginava um negócio desse? Então, os modelos também, eles têm essas respostas, né? Então, temos que acompanhar, vamos observar, mas hoje as rodadas de modelagem numérica têm apontado mais para a neutralidade. Neutralidade é bom? Não quer dizer que seja normal de tudo, mas, de tudo assim, no sentido, beleza, agora vamos esquecer os problemas, mas a gente traz mais para próximo de uma situação mais normal. Mas também há uma pequena luz piscando lá, falando de laninha também. Já aconteceu outras vezes na história, laninha, El Niño, laninha. Então, assim, laninha, El Niño e neutralidade, isso nós teremos que ver lá na frente. Meu amigo, muito obrigado por tirar esse tempo aí para nós, por trazer essas informações. Foram, assim, eu tenho certeza, resolver não resolve, mas pelo menos traz um alívio ali para muitas pessoas, né, que ficam naquela preocupação, não conseguem saber o que vai acontecer no futuro. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Agradeço diariamente, você manda aqueles informes para a gente, eles são muito úteis. E continue esse trabalho maravilhoso que você faz. Parabéns. Eu agradeço, Divino, toda a nossa equipe aqui também, né? Eu vou transmitir a toda a equipe o seu elogio também. Sei que o pessoal tem aproveitado bastante, então, o nosso trabalho aqui dentro do governo do estado de Goiás é para trazer informação de qualidade para o amigo produtor, até para quem mora na cidade, né? Então, assim, todas essas pessoas utilizam a informação da maneira que ele necessita ali. Eu até brinco de ver, tem pessoal aqui de assessoria de eventos que utiliza a informação, porque sabe que aquela informação é importante, né? Vai ter um evento de grande proporção, ou as pessoas têm que se preparar para aquele evento. Vai estar muito quente? Vai chover muito? Vai ter que ter tenda? O que vai acontecer, né? Então, sim, a gente tem colaborado aí muito com todas a classe, né, do desenvolvimento econômico aqui do estado de Goiás. Agradeço a oportunidade de estar sempre no canal. Falando para o pessoal, tá difícil, tá complicado esse Brasil, não vou falar Goiásão, tá complicado esse Brasilzão nosso, 2023, mas vamos aí estar pedindo a Deus que realmente abençoe, que a gente consiga
superar todas essas situações. E peço a vocês estar sempre acompanhando aí, né, o canal, né, do Divino e todos, e os informativos que são lançados aí. A gente vai acompanhando dia a dia, a gente vai se alimentando, 15 dias a gente está sabendo o que está acontecendo, e orando a Deus aí para que tudo corra bem para o nosso produtor rural aqui, não só de Goiás, mas do Brasil, porque eu sei que tem muita gente passando dificuldade. Mas muito obrigado, Divino. Um grande abraço. Abraço, meu amigo. Eu conversei com o André Amorim, que é gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO. E nós falamos a respeito dos desafios da meteorologia e da agricultura. O produtor rural realmente tem que ter essa resiliência e, acima de tudo, essa fé que o André colocou. E se você gostou dessa nossa prosa, deixe aí um gostei, deixe um like, né? Deixe um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.